Boa noite, boa noite. Estamos entrando com um pouquinho de atraso por problemas técnicos de conexão, mas estamos entrando. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, a paciência de todos. Vamos ver quem é que a gente tem no chat hoje aqui. Olha, a Gabriela de Mônaco, a Gladys Rosa. Ô, Gladys, tudo bom? Miguel, a Isabel, a Josi tá com a gente, a Débora, a Carmen, a Rosa Maria Olson, olha, a Maria de Fátima, a Mara Rosane, a Sinara, João, ó, a Sinara tá ali, a Michele Buzzi tá ali, a Fábio Pertilli, que legal. O André Fernandes, a Vera, a Evelyn, bastante gente conosco, o Carlinhos, como sempre, a Denise Marim tá ali, ó, o Márcio, como sempre, também tá ali conosco, legal, pessoal, obrigado pela presença de todos, pela paciência, né? Nós tentamos colocar no ar lá pelo Facebook também, mas a conexão não permitiu. Então resolvemos salvar o YouTube e vamos avisar lá no Facebook que não conseguiremos entrar pelo Facebook. Né? Que bom que o pessoal achou o link aqui novo. Nós mandamos, né? E vamos dar início então com a nossa prece de abertura. Lembrando, né, que todos somos trabalhadores lá do Instituto Espírita Dias da Cruz. É a casa que nós frequentamos e trabalhamos. Então vamos lá para a nossa prece de abertura, pedindo para que todos busquem serenar o pensamento, serenar o coração, buscando conduzir as suas ideias, elevando o pensamento até esses amigos espirituais que sempre nos auxiliam, nos conduzem, para que possamos hoje fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos e que possamos fazer bom proveito desse horário. Que assim seja. Tá bom, assim seja. Eu vou passar para o João, que vai começar para nós o trabalho aqui. Deixa eu puxar o João para cá. E vamos lá, João, contigo. Obrigado, Alex. Olá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por nos receberem em seus lares, nos seus locais, enfim, em companhia com as suas famílias, enfim, com os irmãos também do plano espiritual, que com certeza estão sempre conosco. Vou mandar um abraço também para o Ricardo, para a Luana. Bom estar com vocês da mesma forma que com o Alex. Saudade do time, porque semana passada eu não me fiz presente, tive um compromisso. Enfim, pessoal, hoje então, parábola do joio e do trigo, na nossa sequência de parábolas. Uma parábola que nos dá uma sacudida, que nos chama a uma reflexão muito importante do que temos dentro de nós e de como nos portamos com todos os frutos que produzimos. Vou fazer a leitura da parábola, né, de maneira introdutória, e depois fazer algumas reflexões, certo? Essa parábola nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Diz assim: O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolham no meu celeiro. Pois bem,
forte esta parábola, porque nós temos na nossa cultura, e eu me recordo muito dessa caminhada toda, da maneira como nós a utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É comum, muitas vezes, dizer, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Para um pouquinho, vamos separar aqui o joio do trigo, dando, muitas vezes, ou no mais das vezes, vazão ao nosso preconceito, à nossa intolerância, à nossa necessidade do julgamento. Essa parábola, bem da verdade, ela tem múltiplas interpretações, e a que eu vou propor hoje é em relação a nós conosco mesmo, com o nosso próprio eu, com os nossos sentimentos, com os nossos valores, né, a causa das nossas emoções. Pois bem, vamos fazer a seguinte reflexão: o reino dos céus. O reino dos céus. O que viria a ser o reino dos céus, né? Nós estamos, né, em um planeta criado pelo nosso Pai de amor e bondade, para que nós, de acordo com as nossas necessidades, usufruamos dele. Mas o reino dos céus, da maneira como nós colocamos no Evangelho, é o local, né, onde mais evoluído, onde os bons sentimentos, os bons fluidos, os espíritos mais evoluídos, geralmente trabalhadores, estão. Onde o amor resplandece. É um mundo verdadeiramente evoluído. Mas nós podemos também fazer uma reflexão que nós estamos no reino dos céus de acordo com as nossas características, de acordo com o nosso grau evolutivo. E aqui, o homem que semeou, né, o semeador, nós temos a figura, na interpretação que eu trago, de Deus. Foi Deus que criou tudo, devidamente arquitetado, devidamente pensado, tudo que é perfeito. Tudo é perfeito. E nos criou a sua imagem e semelhança. Nós que fomos criados simples e ignorantes. Então, Deus, o semeador, ele jogou no campo, ou seja, no campo, e o campo é a humanidade, e o campo é o universo, a boa semente. E essa boa semente que é retratada aqui na parábola como trigo, né? Através de todos os sentimentos, de todos os valores que são de elevado grau evolutivo, né? O amor puxando todos eles, né? A fraternidade, a solidariedade, isso que nós temos, né, esculpido na caridade, na nossa conduta, né, perante o próximo, perante o universo, perante a nós mesmos. Né? A tolerância, a paciência, né, o altruísmo, o perdão, enfim, tantos bons frutos, né, que nós temos ao nosso redor. Tudo aquilo que é o bom, que nós vulgarmente ou que nós comumente chamamos de bom. Mas os inimigos semearam, né, jogaram a erva daninha, e que cresceu e que cresce junto ao trigo. No mais das vezes, de maneira indissociável, de uma maneira imperceptível. E os inimigos, dentro dessa análise que eu trago, somos nós mesmos. Né? Quem é o nosso maior inimigo? Qual é o nosso maior obstáculo? Qual é o nosso maior obstáculo para vivermos a felicidade, para evoluirmos, para crescermos? Nós com as nossas imperfeições, nós com a nossa ignorância, no sentido de desconhecimento. Pois bem, e nascem aí
os nossos maus sentimentos, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, a raiva, a vingança, enfim, o ciúme, tantos sentimentos, tantas emoções negativas. Isso, na parábola, nós temos denominado de joio. Quem nunca viu depois, essa nossa exposição surgiu de um videozinho que foi compartilhado nos nossos grupos de estudo, o Idésio, um querido amigo, companheiro lá do nosso grupo de evangelho, que tem o Ricardo e eu como facilitadores, ele colocou lá e me mandou no particular um videozinho bastante simples, né? Um vídeo que nós chamamos de amador, né? Numa plantação e um senhor filmando um agricultor, mostrando um fruto, né? Um joio e um trigo. E ele diferenciou o joio do trigo justamente esfregando, né? Enfim, a planta na mão. O joio, ele esfarelava e não tinha semente algum dentro. O trigo não tinha nenhum produto internamente. O trigo, ele esfregava, saía aquele pozinho e ficava ali, né, a matéria-prima, né, tão utilizada naquela época e ainda hoje, mas era a base da alimentação do tempo de Cristo. E Cristo sempre falava de parábolas, sempre nos apresenta as parábolas de acordo com o seu tempo. Então, o joio, ele finge que é, mas não é. E o trigo, verdadeiramente, é o fruto, aquele que deu certo, que prosperou, né? O que cresceu, o que evoluiu, porque surgiu na semente. Pois bem, mas voltamos a essas nossas alegorias, essa nossa analogia. Então, nós vemos aqui que, assim como nós temos e somos produto de tantas coisas, de tanta misericórdia do Pai Maior, e nós não somos deuses, mas nós temos Deus dentro de nós somos filhos dele. E por isso que nós temos que nos receber e nos encarar como irmãos e irmãs. Porque nós somos fruto do seu amor. Mas é bem verdade que justamente por sermos feitos simples e ignorantes e nos desenvolvermos através de sucessivas experiências a partir do erro e do acerto, nós cultivamos, né, muitas imperfeições, muitos vícios, né, os maus sentimentos, que são causa de tanto sofrimento, de tanta dor, porque nós não conseguimos, muitas vezes, ou no mais das vezes ainda, produzir bons frutos através daquilo que nós somos tendentes a fazer. Essa é a nossa dificuldade. E por isso que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E quando nós começamos, vejam, a vivenciar, a ter algumas dificuldades no caminho, por ignorância, encarando essas experiências através da dor, do sofrimento, nós buscamos o aprendizado, nós procuramos respostas. E nessas respostas, nós percebemos que todo o mal que acontece conosco é produto da nossa ignorância. É comum nós chegarmos, por exemplo, nós estamos numa palestra espírita, nos grupos de estudo e perguntar, mas por que afinal é comigo? Por que tanta experiência ruim? Por que tanto desencontro? Por que Deus permite? Por que Deus permite que exista o mal? Por que ele permite que exista o joio? Né? E aí o Livro dos Espíritos, questão 634, me permitam, nos responde.
Diz assim, ó, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele, se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. O próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer aqui na questão 629, 630, né, que o bem é a ausência, o mal é a ausência do bem. Pois então, mas nós começamos então a tomar a ideia, né, através dessa noção que nós temos de reforma íntima, dessa noção de imperfeições, dessa noção de responsabilidade pelos nossos atos, de que precisamos mudar. De que precisamos mudar. Afinal, o trigo, ele é fruto de Deus e nós somos muito trigo, temos muito trigo dentro de nós, cada vez mais. Mas nós ainda temos muito joio também. Nós ainda temos, né, muitos vícios, muitas imperfeições. Pois então, e aí nós, cientes disso, nós, movidos por essa nossa ânsia, pelo nosso jeito atabalhoado de nos portar, nós achamos que conseguimos ceifar, cortar, queimar o joio de uma vez por todas. E quanto mais parece que a gente tenta, muitas vezes parece que a gente mais encontra o nosso verdadeiro eu. Vejam que estranho isso, né? Quanto mais a gente começa a identificar coisas a mudar, mais a gente se assusta e isso vai crescendo. E muitas vezes nós somos tomados pelo desespero e pela frustração. E pela frustração. Como no texto que eu vou trazer ao final, ditado por Emmanuel, nós acreditamos que podemos realizar sem o trabalho. E aí nós incorremos no risco que o Cristo advertiu aqui os seus interlocutores. Não, deixa crescer. Deixa se desenvolver. Paciência, calma. No momento certo, vocês vão conseguir separar o joio do trigo. E aí sim, o joio nós vamos queimar e o trigo nós vamos recolher, para que esses frutos produzam seus resultados. Então, a gente consegue ver que esse nosso jeito atrapalhado muitas vezes não permite que nós consigamos continuar produzindo até mesmo o trigo, porque nós paralisamos, às vezes com o medo de produzir ou de colocar para fora o nosso mal, nós deixamos de fazer o bem. Nós deixamos de que aquilo que nós já, do nossa parcela trigo, venha à tona. E aí nós ficamos em looping. E muitas vezes, no caminho, nós desistimos. Porque, convenhamos, eu não estou preparado ainda. Eu não quero esse mal dentro de mim. Eu não quero ter joio. Mas faz parte. E vejam, isso não é para nós nos conformarmos e ficarmos de braços cruzados esperando as reencarnações virem, o tempo passar e aí quando tiver tudo as mil maravilhas, nós colocarmos, né,
o nariz para fora da janela, tal qual nós muitas vezes nos portamos nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Nós temos que continuar trabalhando. O trabalho, ele não para, ele não pode parar. Nós temos que vigiar, sempre orando, sempre buscando estar atento às nossas atitudes, né? Reconhece-se o espírita pela vontade, pelo esforço que faz em restringir as suas imperfeições, em modificar as suas imperfeições. Substitua aqui o espírita pelo cristão, seja pela pessoa que está tentando melhorar, pela pessoa de bem. Então, trabalho com paciência, com tolerância, com resistência à frustração, com resignação, resiliência, aceitando quem nós somos, aceitando a nossa parcela joio e reconhecendo o quanto de trigo nós já somos e produzimos. Porque nós não somos marinheiros de primeira viagem, pessoal. Nós não estamos nessa pela primeira vez, mas também não estamos pela última. Então, calma. Então, calma. Como diz aqui na nossa parábola, não vamos sair tentando queimar tudo, cortar tudo, porque muitas vezes nós corremos o risco, ou no mais das vezes, nós corremos o risco de cortar muita coisa boa também. Um passo de cada vez. Eu vou encerrar minha participação trazendo uma mensagem, né, que injeta ânimo para nós. Né? Porque se eu fiz aqui a chamada da nossa parcela joio, né, e a gente tem que colocar esse holofote nesse nosso lado ainda tão atrasado e que precisa de trabalho para amadurecimento, para crescimento, para substituir a nossa parcela joio por trigo. Uma mensagem que várias vezes já trouxemos de Emmanuel, por Chico, que tem assim o título: Vencerás. Vai dar certo. Não desanimes, persista mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. E não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência, não creias em realização sem esforço, silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Ele te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Então, pessoal, longe de vestir esse manto da perfeição e de uma vez por toda querer ser o trigo. Paciência, calma, tijolinho por tijolinho, um passo de cada vez, orando, vigiando, olhando também ao nosso redor, aceitando as nossas imperfeições e com uma vontade absurda de mudar, e de mudar para melhor, e de crescer, e de evoluir, e de produzir bons frutos. E com isso, não só se sentir melhor, mas permitindo que o outro também assim se sinta, com uma parcela da nossa contribuição.
seria isso para essa noite. Muito obrigado. Com vocês, guris. Tá aqui, obrigado, João. Muito obrigado, muito obrigado. Então, agora, entre um bloco e outro, nós teremos um pouquinho de música. Pode ser você, Luana? Claro que pode. Então deixa eu puxar para cá e vamos aumentar a Luana aqui. Tcharam. Boa noite, pessoal. Vamos para uma música chamada O Essencial. Ela é mais ou menos assim. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Tudo bem que se possa fazer e se deve fazer, sem hesitação, por um bondade, sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Oh, 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 oh. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Tudo bem que se possa fazer e se deve fazer, sem hesitação, por um bondade, sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. Oh, oh, oh. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Oh, oh. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. E era essa música. Legal, 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 legal. Obrigado, Luana. Agora vamos puxar o Ricardo para cá. Isto. Vamos deixar o Ricardo grande aqui, ó. E é contigo, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gurizada. Parabéns aí, Luana. Tava muito bonita aí tua música. Muito legal mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos para... Embora todo mundo queira mais música aí, né? Vamos refletir um pouco aqui sobre a nossa parábola. Depois a Luana volta, né? Só um break aí. Então, parábola do trigo e do joio. O João já leu ela lá no começo, né? Eu vou lembrar só algumas passagens dela aqui. Mas é uma parábola bem conhecida, né? Todos já conhecem, vão lembrando assim à medida que a gente vai conversando. E a parábola do trigo e do joio, ela pode ser interpretada a partir, né, do nosso mundo íntimo, assim também como a partir do mundo externo. Até porque o mundo externo, ele nada mais é do que um reflexo do nosso mundo íntimo, não é verdade? Então, essa parábola, ela é muito especial, porque ela mostra como a lei divina se aplica a nós e ao mundo. Ela reflete como funciona a dinâmica da lei de Deus, como funciona a administração divina. Porque não se esqueçam de quem está falando, né, de quem está contando essa parábola. É o próprio governador espiritual da Terra, né? Aquele que organiza, né, que administra o nosso mundo.
Então, ele está nos revelando, através dessa parábola, um princípio de administração cósmica, que vale para a Terra e para qualquer outro mundo habitado. E isso é muito, muito interessante nessa parábola. Aonde, a partir da vontade daquele, né, que conhece mais, né, que sabe mais, que tem mais evolução moral, seus servos lhe obedecem, né, as recomendações. Então, nós podemos começar a partir daqui, né? A partir daqui a gente já pode adentrar aí a parábola. E o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quem é o homem, né? O João já nos disse lá, mas vamos fazer que a gente não lembra, né? Quem é o homem? Quem é o administrador desse campo? É Jesus, né? Pelo menos da terra, né? Do nosso campo, é Jesus. E depois a parábola vai dizer: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe. Quem são esses servos do Senhor? Esses servos são os bons espíritos, né? Aqueles espíritos elevados que têm a responsabilidade de conduzir a nossa evolução, né? Aqueles espíritos que têm a capacidade de conduzir a evolução coletiva e também individual de cada um de nós. Logo, né, como o João já nos disse lá, o campo só pode ser nós, né, a humanidade terrena. Então vamos pensar, se o campo somos nós e o administrador é o Cristo, o que é, né, o que é a boa semente que ele semeia em nós? E aqui é interessante a gente parar um pouco para refletir, né, sobre isso, porque vocês já devem ter lembrar lá do que o João disse, né, deve ter captado a ideia, né, que a semente do trigo, ela representa na parábola a própria lei divina, que é perfeita, né, toda de amor, toda de caridade, toda de bondade, perfeitamente resumida dentro das nossas limitações, né, da nossa capacidade de entendimento, no Evangelho de Jesus. Então, reparem que a providência divina, ela só planta o trigo, somente o trigo, né? Ela só planta a boa semente, nada mais. Então, de onde é que surge o joio? Vamos pensar, né? Vamos pensar junto. Kardec, lá no livro A Gênese, lá no capítulo 3, na primeira frase, né, do capítulo 3, ele vai dizer assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo ele sabedoria, bondade, justiça e amor, ou seja, perfeito, infinitamente sábio, justo e bom, logo o mal não poderia nele ter sua origem. E Emmanuel, lá na questão 135 do livro Consolador, ele vai nos ajudar, né, a desvendar aí o resto do mistério. Ele vai nos dizer lá: a lei de Deus deriva do amor para com toda a comunidade universal. Todavia, confiando mais em si mesmo do que em Deus, o homem transforma o seu orgulho em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis a origem do mal. E eu vou tomar a liberdade aqui de parafrasear Emmanuel, né? Eis a origem do joio. Né? Então, dessa forma, o bem é tudo aquilo que vai conforme a lei divina, né? A lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que é contrária a ela. Assim,
fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é exatamente infringi-la. Parece muito complexo essas ideias todas, mas é muito simples da gente pensar, né? É muito fácil. Todos nós temos a capacidade, né, de identificarmos a diferença entre o bem e o mal, o discernimento, né, entre o bem e o mal. Porque a gente sabe, né, pessoal, que a lei de Deus é de amor. Todo mundo sabe disso. Logo, o contrário, o ódio, né, só pode ser contra essa lei. Então, é o mal. A lei de Deus é de tolerância, não de preconceito. A lei de Deus, ela é de indulgência, não de julgamento, de maledicência. A lei de Deus, ela é de paz e não de discórdia. E por aí e assim por diante. É muito simples a gente identificar, né, o mal, aquilo que vai contra a lei de Deus. E é importante a gente ter essa ideia para a gente poder seguir, né, refletindo sobre isso. Porque daí os servos do Senhor, né, como diz a parábola, chegam lá para o Senhor da terra, né, e lhe dizem: querer, pois, né, que vamos arrancá-lo, né, arrancar o joio do trigo. E o Senhor responde: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Aqui é importante a gente lembrar que a natureza, ela não dá saltos. Tudo que é semeado germina, cresce, né, floresce e depois dá os frutos. O mesmo ocorre com o nosso discernimento, né? Isso que a gente acabou de dizer, né? A capacidade de distinguir o bem do mal. Porque no início o joio é igualzinho ao trigo. É igualzinho ao trigo. Tanto é que lá na parábola Jesus diz, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, né? Porque não foi identificado antes. E fazendo essa metáfora, né? É muito difícil para nós ainda, pelo menos, identificarmos o mal na sua origem. Porque apesar de nós todos já possuirmos, né, um campo de atuação, né, onde a gente atua, né, onde a gente vive, onde a gente convive, onde a gente age, onde a gente aprende, onde a gente troca experiências, né, para o nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual, o nosso campo de atuação ainda é muito restrito dentro do nosso nível de evolução. Mas à medida que a gente ascende espiritualmente, né, que vamos ganhando maturidade moral, nós vamos sentindo a necessidade de relacionar uns valores nobres cada vez mais cedo, né, na nossa vida. Ou seja, fica mais fácil da gente identificar a presença do joio cada vez mais cedo no meio do trigo. Então, à medida que a gente vai amadurecendo moralmente, a gente vai tendo cada vez mais capacidade de discernimento, né? Mais capacidade de identificar os nossos vícios, né? As nossas imperfeições morais, né? Que é justamente o que a gente vai conversar agora. Vamos lá. O que diz a parábola lá? Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo simboliza o adversário. E quem é quem são os nossos maiores adversários? São os espíritos obsessores que vêm lá e ficam me influenciando negativamente? Não, né? O coitado lá do espírito obsessor, ele seja talvez de longe o meu maior adversário. Porque os nossos maiores adversários, na verdade, são aqueles, né,
aqueles contra a gente, desculpa, são aqueles que nós vamos travar, provavelmente, a maior batalha de todas, né? Na grande guerra da reforma íntima. E os nossos maiores adversários moram dentro de nós mesmos, né? E eles são lá nossas paixões, os nossos vícios, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Porque são esses adversários que vão plantar o joio e depois eles retiram-se e ficam lá esperando, né, para ver o que vai acontecer, o que a gente vai fazer com o que eles plantaram. E no momento de invigilância, se não percebermos que o joio foi plantado, então nós vamos acabar colhendo a discórdia, os ciúmes, a intriga, a cólera. E isso me lembra muito aquela história, né, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, lá, versículo 38, que é quando Jesus chega em Betânia, né, na cidade de Betânia, ele vai lá visitar a cidade, e lá vivem seus amigos, né, os 3 irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus chega, Marta, percebendo a sua presença na cidade, já corre lá e convida Jesus, né, para se hospedar na sua casa. E Marta, né, muito hospitaleira, né, e por gostar muito do amigo Jesus, ela se desdobra lá nos afazeres de casa, nos afazeres domésticos, para agradar, né, aquele hóspede ilustre. Mas enquanto Marta trabalhava, né, lá para agradar Jesus, né, para servir bem Jesus, para que ele se sentisse confortável, né, Maria, sua irmã, ela se coloca lá aos pés de Jesus, né, para ouvir os seus ensinamentos, para conversar com ele, para aproveitar ali aqueles momentos, né, daquela presença maravilhosa, né, que devia ser, né, não sei, devia ser a presença de Jesus ali na sua casa. Mas Marta, vendo que não desfrutava da presença de Jesus como sua irmã Maria, ela começa a se sentir prejudicada, começa a se sentir injustiçada, e aquilo vai crescendo dentro dela. Então, olha aí, né? É o inimigo, né? O inimigo plantando joio no coração de Marta. No momento de invigilância, ela não percebe, né, que o joio está crescendo dentro dela. E Marta, então, perde o foco do que estava fazendo, não é verdade? E ela deixa se contaminar por outras coisas. Então ela passa a acusar Maria, né? Dizendo lá, né? Falando para Jesus, né? Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E Jesus, não tendo falado nada, ela ainda acrescenta, né? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E aí Jesus, então, se volta para Marta e diz, Marta, Marta, pouco basta, quase nada. Tua irmã escolheu a melhor parte, mas tu te distrai com muitas coisas. Na verdade, nós, né, até hoje, nós somos Marta, porque nós nos distraímos com muitas coisas, né? Nós perdemos o foco do que estamos fazendo e não percebemos, muitas vezes, a presença do joio crescendo dentro de nós. E invigilantes, distraídos, nós vamos nos distanciando cada vez mais dos princípios do Evangelho. Então, pessoal, é urgente, né? É urgente, é inadiável olharmos para dentro de nós de modo a descobrirmos quais são os nossos maiores adversários, né? O desânimo, o medo de sofrer, a vaidade, a preguiça, o egoísmo, a rebeldia, né, que nos leva muitas vezes à indisciplina, o orgulho, né?
E devemos, uma vez identificando os nossos maiores adversários, devemos ficar vigilantes perante eles. Porque é importante a gente estar sempre atento, né? Porque a investida do inimigo, ela não tem hora marcada, né? Ela surge subitamente, né? Quanto a gente menos espera. E Emmanuel vai dizer uma coisa muito interessante lá no livro Fonte Viva, né? Capítulo 34. Ele vai dizer assim, ó: porque o homem enxerga sempre através da sua visão interior. Ele enxerga para fora a partir do que ele tem por dentro. Somente com as cores que usa por dentro que ele pode julgar os aspectos de fora. Somente pelo que ele sente dentro dele que ele poderá examinar os sentimentos dos outros. Daí o imperativo de grande vigilância para com os preconceitos e os julgamentos, para que nós não nos contaminemos com a nossa própria ignorância. Né? E é bem assim que acontece. Né? Muitas vezes a gente exterioriza, né, os nossos preconceitos, nossos julgamentos, e acabamos dando força, né, ao mal que teve origem dentro de nós, né? A gente tem que estar vigilante a isso, né? O orgulhoso tem que vigiar o seu orgulho, né? Todos nós, né? Mas a gente, às vezes, tem outras coisas que também nos atrapalham, né? A preguiça, a vaidade, às vezes, né? A rebeldia. Mas reconhecendo isso, a gente fica de olho, né? De olho no nosso inimigo interno, né? Vigilante. E a gente consegue estancar, né? Fazer com que o joio não cresça dentro do trigo, né? Nós vamos adiante. Então, quando o Senhor da terra diz: deixai que cresçam juntos o trigo e o joio até a ceifa. Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, capítulo 107, ele vai nos dar uma linda interpretação desse trecho aqui, da parábola. Ele vai dizer assim, ó: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do trigo e do joio, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste nos quadros das experiências humanas, ou seja, a misericórdia, né, para os nossos tropeços, né? Jesus nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e de santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal serve de instrumento para que o homem ponha em prática sua fé, exercite o bem, repita quantas vezes forem necessárias a lição até fixá-la, para que ele se depure espiritualmente. Né? E isso é muito real, né, pessoal? A luta da vida como um processo educativo, ela nos oferece contínuas oportunidades, né? Todos os dias, dia após dia da nossa reencarnação, para praticarmos o bem, né, diante das dificuldades, diante das coisas, né, que nos desafiam, né, que nos desafiam, né? Então temos que sempre que dar o bem pelo mal, né? A verdade pela mentira, o amor, né, pela indiferença, que encontramos todos os dias, né, quando saímos de casa. Porque é fato, né? É fato. Isso que a gente está conversando é fato, né? Nós temos que enfrentar diariamente, né, padrões menos edificantes da nossa própria personalidade, né? Aquelas coisas que surgem, né, que emergem lá de dentro e muitas vezes a gente se envergonha até, mas que a gente ainda tem, né? Então a gente precisa enfrentar isso, né? Essas coisas que surgem sem avisar, né? E que nós podemos chamar, né, dos nossos, como eu disse antes, dos nossos mais nossos maiores adversários, né?
E não é novidade, né, pessoal? Não é novidade para nós que é chegada a época, então, que a Terra, né, depois de passar por muito tempo, né, lá na escala dos mundos, sendo um mundo de provas e expiações, hoje aí ela passa por profundas modificações a fim de se transformar num mundo de regeneração. Eis porque, então, a urgência, né, a urgência de que o homem se esforce pela extinção do joio no seu campo de atuação, para que as lições do Cristo não tenham sido recebidas em vão, para que o trigo não tenha sido semeado em vão, né, para que a gente aproveite, né, tudo aquilo que foi investido na nossa vida por Jesus, pela misericórdia divina, pelos amigos espirituais, pelos bons espíritos, pelo nosso espírito protetor, que todos os dias, né, nos dão força, nos inspiram e torcem para que a gente se supere, né? Então a gente precisa desse esforço, né? E Jesus vai concluir lá no fim da parábola: mas o trigo, juntai-o e colocai-o no meu celeiro. Então a gente pode chegar à conclusão aqui que no celeiro divino só há espaço para o trigo, né? Para aqueles que seguem o Evangelho de Jesus. Para todos aqueles, né, que reconhecem os seus defeitos, que já se arrependeram dos seus erros e que já estão dispostos ao esforço, né, de se melhorarem, de se transformarem. Concluindo, então, torna-se imperioso que nesse momento de aflições, de dores íntimas, né, de dores coletivas, de catástrofes climáticas, de revoluções sociais, que nós guardemos a confiança em Deus, que nós tenhamos fé em Jesus, né, esse Espírito maravilhoso que, né, que nos consola, nos ajuda, nos inspira através do seu exemplo, da sua obra, até hoje, não só do Evangelho, né, mas até hoje no plano espiritual do seu trabalho, que nos inspira e nos dá força, né, para que a gente, né, porque se a gente fizer a nossa parte, né, a gente vai colher apenas bênçãos, né, no campo aí da nossa vida. Então essa é a reflexão de hoje. Vou passar aí para o pessoal. Obrigado. Deixa eu puxar aqui todo mundo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Deixa eu ver se a Luana tem outra música na manga aí. Tem, Luana? Deixa eu... Tem sim. O áudio aí. Temos. Então vamos puxar a Luana aqui para cima, deixar ela grandão. E vamos lá. Pra quem não conhece o amor, tá na hora de conhecer. Vamos lá, gente. E quem sabe canta. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, aos amigos espirituais, protetores da juventude, que atravessa esse portão. Aos sábados à tarde, fazei com que aprendamos a lição e amemos nosso irmão. Fazei com que aprendamos a lição e amemos nosso irmão. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, aos amigos espirituais, protetores da juventude, que canta essa canção. Aos sábados à tarde, fazei com que aprendamos a lição e amemos nosso irmão. Fazei com que aprendamos a lição e amemos nosso irmão. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor,
Ai, que música linda, gente. Legal! Deixa eu voltar. Eu nem perguntei pra vocês. Saiu cedo. Dá pra escutar direitinho. Depois de uma hora a gente pergunta. Não dá pra perguntar muito, tem que ir fazendo, porque senão a gente fica nervoso. Ai, meu Deus, não tá dando certo, a gente fica nervoso. Deixa eu abrir aqui, então. Vou ficar grandinho aqui para dar uma folga pro pessoal. Então, vou botar vocês na salinha de folga. Pronto. Então, né, pessoal? O que dizer depois dessa maravilhosa introdução do João, desse esclarecimento do Ricardo e destas músicas maravilhosas da Luana, né? Eu poderia dizer aqui, então, pessoal, acabou, até a próxima semana, mas não, vamos fazer um pouquinho, né? Ainda temos aí, deixa eu ver, vamos fazer mais um pouquinho ainda. Estamos aí em 55 minutos, né? Mas vamos estender só um pouquinho para não deixar muito longo, até porque, devido a problemas técnicos, já começamos atrasados. Então, aproveitando essas reflexões do Ricardo, que são as que estão mais próximas, Ricardo nos lembrou aí, né, das palavras de Emmanuel, lá do livro Vinha de Luz, do capítulo 107, né, onde ele é um capítulo intitulado Joio, onde ali justamente, né, Ricardo leu para nós ali essa questão, né, que quando Jesus fala deixai que cresçam juntos o joio e o trigo, é justamente para falar da misericórdia divina, não é? Dessa noção que a divindade tem, da necessidade de depositar em nós confiança, de depositar em nós, não é? Crédito, de que nós vamos nos modificar. Podemos ver isso muito bem, inclusive, no livro Jesus no Lar, num capítulo que fala sobre um malfeitor que estava arrependido, né? Jesus conta nesse livro uma narrativa onde uma grande enfermidade, uma grande peste ia cair sobre uma cidade, e um anjo do Senhor foi em vários representantes naquela época na cidade, foi um sacerdote, foi um homem religioso, foi um homem das leis, e foi em vários, e todos eles estavam muito ocupados com o culto a si mesmo, e nenhum deles prestou atenção. E o anjo do Senhor incrivelmente encontrou guarida dos seus conselhos em um malfeitor, né, em um bandido que queria regenerar-se. E este homem construiu postos de socorro, né, organizou acolhimento, organizou assistência aos enfermos. E aí vejamos o porquê que Deus não separa o joio do trigo logo que o joio surge. Mas como assim logo que o joio surge? Vamos ver, né, o que essa parábola nos fala lá no começo dela. Fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aqui Jesus, né, já sabemos que é Jesus aqui. João e Ricardo já nos trouxeram esse esclarecimento, que inclusive nessas parábolas, né, Jesus sempre se mostra como alguém que está semeando. Qual é o trabalho dele? Veio semear a palavra de Deus na terra, veio espalhar essa semente, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Qual foi a primeira vez que a humanidade dormiu perante a semeadora do Cristo? Se nós formos buscar, né, primeira vez não, mas uma vez que nós podemos recordar muito bem, e a personagem muito significativa, quando Jesus, no Horto das Oliveiras, sentindo uma angústia muito grande perante o que iria lhe acontecer, Jesus se retira para orar. E ele pede que Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né, o acompanhem. Isso aí está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, entre o versículo 36 e 46. E aí, qual é o pedido que Jesus faz? Jesus faz o seguinte pedido, olha aqui o que ele fala. Ó. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí a narrativa fala que Jesus vai, né, se prostra, deita o rosto no solo e ora copiosamente, ora. E quando retorna, encontra os discípulos dormindo. Aí diz assim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo
nem por uma hora. E aí já demonstra, né? Já demonstra a imensa dificuldade da humanidade em vigiar junto com Cristo. A proposta do Cristo é que estas palavras que ele nos trouxe nos elucidem, nos deem condições de despertar o entendimento para as leis divinas. O homem, ele tinha uma ideia muito equivocada, né? Ele tinha uma ideia mais imatura da legislação divina, dessa administração divina, como disse o Ricardo. Ele tinha uma ideia muito equivocada de como Deus fazia as coisas. E aí Jesus nos traz uma ideia mais aprimorada. Mas, como o homem ainda, né, a humanidade, nós não estávamos preparados, representando na figura de Pedro, ele dorme, enquanto Jesus pede que vigiem com ele. E aí, pela lógica, quem está dormindo não está vigiando, né? O estado de vigília é o de estar acordado, o de estar desperto perante as situações que lhes chegam. Mas vamos ver então, se, né, essa mensagem veio há muito tempo e nós viemos tentando compreender essa mensagem. Muitas vezes, na religião que nós frequentamos, na doutrina que nós frequentamos, nós os colocamos como portadores de verdades universais. Nada contra, mas muitas vezes nos colocamos como guias da humanidade, né? Como portadores das únicas verdades universais. E olha o que Cairbar Schutel nos fala aqui nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, analisando justamente essa parábola do joio e do trigo, né, que os meninos nos trouxeram ali, inclusive, que também é de Mateus. Então tá aqui, ó. O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. Forte, hein? O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. A todos, os jactás da sua luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. O joio, olha só, gente, olha o que o Cairbar Schutel nos traz. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Aí a pergunta é: se era necessário que Jesus enviasse um outro consolador para que esclarecesse e restabelecesse tudo o que ele havia dito, não seria a humanidade uma espécie de joio para o trigo da mensagem do Cristo? O porquê dele permitir que muitas vezes, né, pessoas que trazem uma intimidade um tanto atordoada ou um tanto complicada estabeleçam comunicação, trabalhem junto, né, estejam no meio ambiente que outro tipo de pessoas que estão em um nível um pouco mais equilibrado. E aí já vemos que talvez este equilíbrio não seja tão equilibrado assim. Que talvez quando nós julgamos os outros a dizer o que essa pessoa vai fazer aqui, este lugar não é dela. Opa, talvez, deixa eu colocar o João aqui de novo, só um pouquinho. Peraí, deu, vamos voltar aqui. Então talvez, né, quando nós temos essa ideia, esse pré-julgamento de que aquela pessoa não pertence a esse lugar, de que ela está no local errado, que ela está equivocada, que aquilo não é a melhor situação para ela. Se Deus a colocou ali, é porque justamente ele crê que ela possa se desenvolver. E não raro vemos que aqueles trabalhadores que não possuem raízes naquela doutrina ou naquela religião, muitas vezes se desenvolvem muito mais do que aqueles que nasceram naquela religião, aqueles que já estão desde pequenos. Porque nós conduzimos a ideia de que somos puramente trigo.
de que somos detentores daquilo e que já sabemos aquilo e tomamos aquilo como uma verdade pré-concebida. Não, isso está certo, eu estou dominando isso. Como diz uma pessoa que eu conheço, eu achei que estava tudo dominado. Eu achei que estava tudo dominado. E aí aquele que sabe que não é trigo, aquele que se considera joio em processo de transformação, este vigia 2, 3, 4, 5 vezes mais porque tem medo de recair. E aquele que se considera trigo deixa de vigiar por excesso de confiança, por acreditar-se portador das verdades divinas. E aí não percebemos o mal que fazemos quando levamos isso adiante. Né? E aí Cairbar Schutel continua num outro trechinho muito interessante que diz assim, né? Remontando o que a gente falou no início aqui, este joio já agora de milênios e que começou a surgir por ocasião da semeadura do trigo, nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. Pois bem, quem é que queimará o joio? Você. Se você hoje, em meio a esse cenário mundial, está encontrando dificuldade em algum setor da tua vida, isto é joio. Isso é joio. Não é Deus, não é o Cristo, não são os trabalhadores espirituais, não são os seres superiores que queimarão o joio. É você. Porque agora você está descobrindo que permitiu que o joio crescesse junto, se nutrisse do solo no qual somente a mensagem do Cristo deveria ser nutrida. Crescesse, abafasse e muitas vezes matasse em alguns momentos da tua vida o trigo. E agora é necessário que nós todos, que você, que eu, que nós todos arranquemos o joio e guardemos no celeiro do coração o trigo. Mas como eu vou saber, Alex, o que é joio, o que é trigo? Pois bem, uma simples análise nos ajudará. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para você. Isso é uma análise simples da diferença do joio e do trigo ao decorrer da nossa vida. E aí você remonta na sua trajetória. Olha aqui. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. E é a pergunta: em toda a situação da tua vida, da nossa vida, aonde você tiver dificuldade em ser maleável, aonde você tiver dificuldade em se dobrar à vontade de Deus, apresentar rebeldia, raiva, rancor para com as leis divinas, toda vez que você se apegar em uma situação e tiver dificuldade em permitir que aquilo passe, ficar remoendo, não permitir que situações novas surjam, apegar-se a setores, a cargos. Meu Deus, o que vemos, né, nos centros religiosos? As pessoas se apegam a cargos, brigas, setores, salas, isso é meu, aquilo é meu. Né? Se idolatram. E nós temos isso. Então, toda vez que encontrarmos essa pequena né, comparação, o trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio, quanto mais enraizado, mais difícil de ser colhido. Se nas situações da tua vida você não for maleável,
e não se permitir ser colhido, ou melhor, o que é ser colhido? Ó, tô com gatos brigando aqui em casa. E não permitir, tem gato brigando aqui no andar de cima. Não se permitir ser colhido, como assim ser colhido, né? Deixa eu ver, eu tô vendo os menininhos aqui embaixo, então eu tô vendo aqui os meninos, deixa eu ver a cara que os meninos fazem. Imagina assim, você é convidado pelas leis divinas através de uma situação que cai no teu colo a prestar determinado serviço no teu centro religioso, na tua comunidade. É a hora de colher você como trigo ou como joio. Você é difícil de ser colhido pela mão de Deus para prestar esse socorro? Você tem 1000 motivos para não atender. Você dá muitas desculpas, ou você está muito velho, ou você não está preparado, ou você não tem tempo, ou você não é capacitado, ou você... Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Você se permite ser colhido, ou você se agarra a uma condição desculpista e vitimista? Então você é joio. Opa! Você está joio. Porque justamente o Senhor não permitiu que arrancasse o joio, porque sabia que ele poderia se tornar trigo. E aí compreendemos o porquê que Cristo foi e caminhou com a pior categoria de pessoas daquela época, para que compreendêssemos que até o mais terrível dos seres, quando envolvido no amor, é capaz de alimentar almas. Então, não se negue ser colhido pela mão de Deus. Não se negue ser colhido pela mão do Cristo. Não se negue. Não se negue curvar-se diante das situações que Deus te oferece. Seja maleável na vida. E isto vai fazer com que você seja um campo de trigo a serviço do Senhor, a alimentar almas na terra. Então, acho que não vou me estender muito. Luana, posso te puxar, Luana, para a prece? Vou te puxar. Pode ser, deixa eu ver se a Luana está preparada. Ela fez um legalzinho. Deixa eu puxar todo mundo aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Deixa eu puxar aqui. Aí, abriu todo mundo. Então, vamos para a prece? Acho que o pessoal gostou. Já... Legal. Então, já muito obrigado. Hã? Pode falar. Opa, desculpa. Só surgiu uma dúvida aqui, pequenininha. A gente faz ela falada ou cantada hoje? O que tu prefere? Tu prefere cantar ou falar? Beleza. Eu acho mais nossa boa e velha Mestre Jesus. Mas sei lá, eu acho que se eu te trouxer aqui e fizer tu falar uma prece, depois o pessoal vai boicotar o canal. Mas antes de passar para a prece, já vamos agradecer. Obrigado, João, pela parceria. Obrigado, Ricardo, pela parceria. Obrigado, Luana. Né? Não foi dessa vez que conseguimos colocar no Facebook, a conexão não deixou, mas na próxima a gente consegue. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, obrigado pela paciência, quem está conosco até agora aqui, o pessoal que está aqui, né? Olha aqui, ó, chegou uma dica aqui, ó, guris, ó, da Fran, ó, deixa eu puxar aqui e botar ela aqui, ó. Vocês poderiam fazer uma live explicativa quanto ao trabalho dos mentores no processo de desobsessão. Opa, ó, fica a dica aí, ó. Fica a dica, uma live explicativa, boa, obrigado, Fran, boa dica. Vamos pensar nisso aí. Fazemos uma live extra aí sobre isso. Obrigado, né? Quem não conhece o Instituto Dias da Cruz, por favor, busquem nas redes sociais, né? Depois nós vamos colocar aqui no texto abaixo as redes sociais, mas aqui no YouTube, Dias da Cruz, Instituto Espírita, ou Dias da Cruz, Instituto Espírita também no Facebook. Busquem lá, IEDC no Instagram. Busquem, peguem informações, né, telefonem, peçam informações do que está precisando, que os centros religiosos estão precisando de bastante coisa, principalmente esses centros que atendem a comunidade, como o Dias da Cruz, né, tem um albergue, uma escola. Busquem lá, ajudem, contribuam com os seus centros religiosos que estão todos precisando. Muito obrigado e vamos para a nossa prece com a Luana aí. Beleza. Ai, tá desmutado já. Ok, vamos lá, gente.
elevando a vibração e prestando atenção na letra, que é bem emotiva. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor. Uhul! Valeu, Luana, brigadão. Então, pessoal, muito obrigado, né, pela presença de todos. Lembrando que estamos aí acompanhando nas segundas-feiras as parábolas do Cristo, né? Já estamos na terceira hoje. Então, semana que vem teremos outra parábola. Não decidimos ainda qual é, mas vamos ver se conseguimos contratar o passe da Luana para semana que vem também. Então, né? Então, fiquem aí conosco. Até segunda-feira que vem. E valeu, muito obrigado. Agora eu vou apertar nesse botãozinho vermelho que tem aqui no canto da tela. Vamos ver o que acontece. Isso que diz assim, End Broadcast. Meu inglês perfeito, né? Pois aquela professora de inglês que eu conheço vai me xingar, mas